Então, a primeira coisa é sempre lembrar, o catéter deve sempre ser usado independente da saturação inicial do paciente, porque muitos pacientes respondem bem a esse catéter, tá? A famosa máscara de Venturi. O que é que a gente vai fazer com ela nesse momento? Esquece que ela existe, tá? A gente não usa, ela aerosoliza, teoricamente, porque o fluxo dela é um fluxo mais turbilionar do que com o catéter, tá? O catéter até 5, 6 litros, depende da literatura, você pode usar com muita tranquilidade. Se vocês olhem para o protocolo da gente, eu fui bem rigoroso em relação ao catéter, né? Pacientes com o uso de oxigênio a mais de 2 litros por minuto, a gente já está colocando na UTI. Por quê? Porque a gente não conhece muito bem a evolução dos pacientes com Covid. Ela é muito heterogênea. Então, tem pacientes que chegam muito bem no pronto-socorro, sem precisar de oxigênio, estão indo para o quarto e acabam sendo intubados 6 horas depois. E tem pacientes que chegam muito mal, você coloca oxigênio e ele responde bem à oxigenoterapia e evolui bem, apesar de ter ido para a UTI. Então, como tem essa heterogeneidade muito grande, tem sido difícil a gente fazer esse guia. Então, a resposta terapêutica dele, a oxigenoterapia, é o mais importante, tá? Uma outra coisa que a gente conta muito pouco é frequência respiratória. O médico, ele conta muito pouco frequência respiratória. Se vocês forem, tem um trabalho, inclusive da USP, que eles mostram que uma das grandes falhas na propedêutica do paciente com insuficiência respiratória é porque o médico não conta a frequência respiratória do paciente, não anota no prontuário, tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça, que examinar bem o doente e com coisa simples, só com a oximetria do pulso, você consegue conduzir muito bem esses pacientes em síndrome respiratória aguda grave. E a resposta dele é que vai definir minha conduta. O que é que está muito claro na literatura? Intube precoce, baseado em saturação e frequência respiratória, tá? Então isso tem que estar muito na cabeça da gente o tempo todo. Então não usem só a saturação como um paradigma de intubação. Olhem sempre a frequência respiratória do paciente e a propedêutica distática torácica dele, com presença de retração de fúrcula. Então não espere esse paciente piorar mais para tentar intubar ele. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que é um paciente extremamente hipóxico, com uma via aérea fisiologicamente difícil e já complicada, porque toda intubação de emergência ela já é complicada. Então, e o segundo é o medo que todo mundo está da doença, muito por desconhecimento, muito por folclores que estão se criando. Então, a gente precisa entender que um médico com pouco treinamento, que está diante de um paciente extremamente disóxico e grave, numa situação em que ele está saindo do hospital com todo mundo apavorado e atropelando ele com um monte de perguntas, que eu acho que está acontecendo com todos vocês, é um cenário catastrófico para acontecer uma desgraça, tá? Uma desgraça para o paciente, que é o pior, e uma desgraça para o médico que acaba se contaminando, tá? Então, se você estiver todo paramentado, a chance de contaminação é ridiculamente baixa. Ah, Renato, você fala isso porque não é você. Dos 5 casos que nós tivemos aqui, eu atendi 4. Tive a oportunidade de intubar 3. Então, e estou acostumado a intubar meningite, encefalite, intubei paciente com suspeita teve um surto de salmonelose. Salmonelose também é uma doença que você tem que ter muito cuidado com esse tipo de intubação, porque ela é muito contaminante. Eu intubei paciente com cólera, que é extremamente contaminante. O surto de cólera que teve aqui há uns 10 anos atrás, a gente participou também dos cuidados. Teve um surto em Alagoas, matou gente pra caramba. Um monte de criança morreu de cólera em Alagoas há uns 10 anos atrás. Então, a gente já tem a expertise de estar atuando com esse tipo de paciente com contaminação de gotícula. Então, o cuidado de paramentação é que é o mais importante. E quando você indica uma intubação mais precoce, dá tempo de você fazer tudo isso com muita calma, porque dá tempo de se preparar o material todo. Então, o tempo médio que se leva para preparar o material pela literatura é em torno de 8 a 10 minutos, com uma equipe de enfermagem que já tem o caminho mais ou menos delineado. Então, os protocolos de intubação orotraqueal retardada, né, que agora está essa discussão aí do Covid, se a intubação é uma intubação em sequência rápida ou em sequência retardada, né, por causa do tipo de medicação que você vem usando. Então, e o tipo de preparo. Isso é uma discussão que eu acho que ela é meramente conceitual, não muda muito o que a gente vai fazer. As drogas que a gente acaba usando são as mesmas, tá? Então, o cuidado inicial com esse doente é de você indicar essa intubação o mais precoce possível. É diferente de um paciente com edema agudo de pulmão, que a gente tenta ao máximo não intubar, porque eles respondem bem a terapêuticas
a não invasivas. O paciente com Covid, ele responde bem a não invasiva. Qual o nosso problema? A gente tem limitação aqui no serviço, porque o nosso serviço não tem isolamento com pressão negativa para todo mundo. Então, nos hospitais que há pressão negativa, nos isolamentos ou até mesmo nos quartos, eles estão fazendo VNI de rotina. De rotina. Então, não há essa proibição da VNI. O que há é você adequar a sua realidade ao que você tem na mão, tá? Então, a ventilação não invasiva, para o nosso serviço, ela está proibida. Por quê? Porque eu não tenho o suporte sanitário necessário para fazer VNI, mas ela não está contraindicada. É como o uso de ventilação bolsa válvula máscara. A mesma coisa. Não é proibitivo. Ele só deve ser evitado ao máximo, tá? É como máscara laríngea, não é proibitivo. Você deve evitar ao máximo. Então, vamos tirar esses folclores médicos que estão se criando, que não se pode ventilar o paciente com Covid. Não se deve. É bem diferente o coisa. Ao máximo você evitar qualquer coisa que gere aerosol, principalmente você tem um ambiente que não tem pressão negativa. Porque se o ambiente tiver pressão negativa, você pode fazer o atendimento dele igualzinho a qualquer outro paciente. Deu para entender o que é que está pegando? Ok. Então, quais são as coisas que têm dado muito dúvida para todo mundo? Primeira coisa, momento de intubar. Frequência respiratória acima de 30, saturação abaixo de 92, com oxigênio terapia máxima. E o que é oxigênio terapia máxima para a gente? Uso de máscara não reinalante, tá? Com reservatório. Coloquei minha máscara no paciente, ela não deve ser a terapia definitiva para ele e ele não deve ficar com essa máscara. Se esse paciente precisou de máscara não reinalante para manter saturação, ele tem que ser entubado. Prontamente entubado. Agora, qual é o grande problema? É o paciente que coloca catéter, a saturação sobe, mas ele está taquipneico. Então, esse é o cenário que o pessoal come mais bola. Porque acaba o paciente saturando bem, e aí ele não se preocupa em entubar logo o doente. Não, está saturando 98%, que foi o caso dessa paciente que a gente atendeu aqui, a última. Foi o Covid negativo, veio negativo o RT-PCR dela, mas ela foi entubada com todos os cuidados para Covid. Então, ela estava saturando 98% com um catetezinho a 2 litros. Só que ela de manhã chegou com frequência respiratória de 26, 24. E quando eu cheguei à tarde, até ia passar aqui fazer uma outra coisa, ela estava com frequência respiratória de 36. E aí nós optamos fazer uma intubação mais precoce. Mesmo ela estando saturando bem, eu optei colocar máscara com reservatório nela antes da intubação. E aí muita gente me questionou, mas ela estava saturando 98%. A função de você oferecer oxigênio a mais para esse paciente nesse momento e fazer uma supra-oxigenação nele, é você fazer desnitrogenação pulmonar. Tá? Não é só oferecer oxigênio para tratar o doente. É para você melhorar a sua fisiologia de intubação. Você aumentar o tempo de apneia tolerado por esse paciente. Tá? Então, não sejam rogados em pegar um paciente que já está saturando bem e oferecer uma máscara para ele não reinalante, para manter essa saturação até mais alta. Ela ficou saturando 100% e ela foi entubada com 100% de saturação. Tá? Isso vai me dar um tempo para entubar maior e uma tranquilidade maior de fazer as coisas. Todo mundo está captando até aqui? Ok. Estou aqui saturando a paciente. Enquanto a paciente está aqui pré-oxigenando, nós já começamos o processo de pré-oxigenação, a gente precisa montar o material. Quem aqui não tem nenhuma intimidade com isso aqui? Nenhuma. Nenhuma. Pronto, então vamos para cá para a gente mexer. A hora da gente mexer no material é agora, tá? O material vem num plásticozinho, esse daqui é porque foi só para guardar. É um material que não tem diferença nenhuma para um aspirador comum. A grande diferença dele é que você, como o próprio nome diz, é um sistema de aspiração fechado, você não precisa desconectar o tubo para aspirar o doente. A sonda de aspiração ela já vem previamente montada e protegida com esse plásticozinho, que a gente chama carinhosamente de camisinha, porque protege. E ela fica estéril aqui dentro, tá? Ou contaminada com a própria viéria do paciente. Aí não tem problema nenhum a gente reutilizar no mesmo doente. Dependendo da marca, do tipo, do tipo de filtro que tem, às vezes tem umas que vem com um filme de silicone, que ele é bioresistente, aí você consegue manter até 72 horas.
Mas idealmente é para trocar isso aqui a cada 24. Tá? Ela tem tamanho? Tem vários tamanhos, tá? Essa aqui é um tamanho 14, é um frente 14. Tem 14, 16, 12, as mesmas que tem de aspiração comum. Isso tem penetrante? Como é? Isso tem pra gente? Então, foi solicitado. Tudo que foi solicitado para o adulto, eu solicitei para a criança. Tudo, esperando chegar. Tá? Então, é um sistema que vem... Tem uma coisa boa, muita gente tem muito medo da montagem do sistema. Para nossa sorte, só tem um jeito de montar e ele só encaixa de um jeito. Então, mesmo que você nunca tenha mexido na sua vida, só tem um jeito de montar. Se a minha via, olha, se minha sonda está aqui, o que é que tem que vir aqui? A via aérea. Então, ou o tubo, ou a máscara eventual que você use. No nosso caso, o paciente está saturando bem ali, você pode montar a sua máscara de ventilação muito tranquilamente, já com o sistema de aspiração, tá? A outra via vai ser para uso de quê? Oxigênio, tá? Então, se o oxigênio tem que entrar aqui, são duas coisas que você pode encaixar aqui. Ou três, né? Ou um catéter de alto fluxo, que você pode ligar aqui, o sistema de alto fluxo você pode ligar aqui, ou você colocar o ventilador manual ou o próprio ventilador mecânico, tá? Como é um paciente que ele tem contaminação por gotícula, a gente vai usar também um filtro HME, tá? Monta o filtro. A função dessa traqueinha, gente, é só aumentar a mobilidade do sistema, só isso, tá? Para um paciente como esse, que tem problema de complacência pulmonar às vezes, é até ruim porque você aumenta espaço morto. Então, para a ventilação é ruim. Mas, para esse momento que a gente vai ter um paciente que a gente vai pronar, que vai precisar fazer um monte de manobra, um monte de peripécia técnica nele, é bem interessante você ter um aumento de mobilidade do sistema. Então, ó, não tem nem como montar errado, porque só encaixa de um jeito. Coloco a traqueinha e encaixo. Nem se preocupe, porque também só entra de um jeito aqui. Encaixo o meu filtro, certo? Com isso aqui montado, eu estou com o meu sistema protegido. Coloco a minha máscara, coloco o meu ventilador manual e encaixo o meu reservatório. Porque aí, a função que isso aqui tem vai ser igual a essa daqui. Enquanto o paciente para oxigena, você monta o sistema. E, obviamente, essa parafernália é sempre bom a gente ter o quê? Ajuda, né? Então, Kessia está aqui do meu lado, Kessia vai me ajudar. Eu vou assumir a via aérea do doente. Nesse momento, a gente começa a pré-oxigenação manual do paciente. Tá bom? E a gente não vai ventilar em momento nenhum. Apesar de parecer uma novidade, isso, na verdade, já faz parte da técnica da sequência de intubação rápida desde que o mundo é mundo. A técnica de intubação de sequência rápida, ela já preconiza que o paciente não seja ventilado, de rotina. Então, quando eu escuto os colegas dizer, mas agora a gente não vai mais poder ventilar o doente. Mas veja, nunca se pôde ventilar. Que faz parte do processo de pré-oxigenação. Você não vai ventilar o doente, você só usa ventilador manual para resgatar doente se você não consegue intubar. Mas no processo de você fazer o processo de pré-oxigenação, você não precisa ventilar o doente. Está aqui ele ventilando. Todo o material, geralmente aqui quem prepara são as minhas de enfermagem, mas é interessante todo mundo saber montar, tá? Deixei aqui para ventilar, enquanto isso as minhas estão preparando. Como é que tem... Obrigado, Kessia. Como é que tem sido feito a preparação? Não sei se vocês já viram um monte de peripécia que tem aparecido na internet para poder bloquear o tubo. Vocês já viram? Então, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso. Vou dizer o que está no protocolo da Abramed escrito, que corrobora isso. Tem muita gente pedindo para a gente fazer o quê? Desmontar uma seringa de 20, tirar esse êmbolo, para a gente usar como oclusor do tubo. Porque ele encaixa direitinho, tá? Agora fico imaginando o desgraçado que descobriu isso. Que é uma pessoa, né? Pegar uma seringa, eles preconizam uma seringa de aquela rosinha, né? Só que a gente já percebeu que qualquer uma das seringas, ela só precisa de um furinho para poder romper. Vou romper o meu êmbolo e passar o fio guia, tá? De onde veio essa ideia? Por que é que pensaram isso? Muitos
laringoscópios já vêm com um oclusor de fábrica. Muita gente não sabe, mas essa bolinha aqui de cima é para evitar que o oclusor pule fora. Não é para fazer proteção, para não romper a traqueia do paciente. Não, é só para o oclusor não correr. Então, essa ideia, veja outro vídeo, por favor. Essa ideia é justamente para a gente fazer um par e passo com o oclusor. O que é que acontece na maioria dos kits de laringoscópio? As pessoas fazem o que com esse oclusor? Jogam fora, porque não sabem para que serve. E aí o oclusor, ele oclui tão bem quanto a sua borrachinha. Tá? O problema é, muitas vezes a gente vai entubar o doente e fica com a mão suja de secreção, para você abrir isso aqui complica. Deu para entender? Então, apesar de ser preconizado esse oclusor, eu tenho minhas ressalvas a ele. Vou explicar por quê. Então, pessoal, passa o guia no tubo e utiliza essa tampinha para ocluir o tubo, certo? Tubo testado, material do meu lado, material pronto. Vamos entubar o doente, tá? Já está pré-oxigenando. Durante o processo de pré-oxigenação, a gente já pode começar o processo de tratamento farmacológico do doente, tá? E uma das coisas que a gente usa e que vem sido muito discutida é que sedação usar, né? Então, eu vou dar a minha sugestão e vou explicar o porquê dessa sugestão, mas quem não tiver costume de usar essas drogas pode muito tranquilamente fazer o beabá que já está acostumado a fazer, que vai dar tão certo quanto o que eu estou propondo, tá? Né? Você já faz a lidocaína do paciente, tá? A lidocaína você vai fazer numa dose de 1,5 miligramas por quilo, que vai dar para um adulto de peso médio entre 4,5 e 5,5 ml. Então, às vezes, a enfermeira fica um pouco apavorada, faça aí 5 ml de lidocaína, mas doutor, é 5 ml mesmo? É 5 ml de lidocaína, tá? Então, a dose padrão para um adulto de 70 kg vai dar entre 4,5, 60, 70 kg, é 4,5 e 5,5 ml. Por que a lidocaína está sendo ressuscitada, né? Ela está sendo ressuscitada porque a lidocaína, ela potencializa o efeito do sedativo que a gente vai usar depois. A lidocaína, ela tira reflexo de tosse de maneira muito mais potente. E a lidocaína tem alguma ação contra broncoespasmo. Então, teoricamente, é uma droga bem tranquila, tá? De usar. Qual o problema dela? Ela leva 3 minutos para fazer efeito. Então, a gente tem que fazer a lidocaína durante o processo de pré-oxigenação. Então, a gente vai começar o processo de sedação do paciente já durante a pré-oxigenação. A gente pode fazer isso para a lidocaína e pode fazer isso também com fentanil. O fentanil tem uma coisa interessante. Há um delay entre a analgesia e a sedação do fentanil. A sedação ela acontece muito mais rápido do que a analgesia. E aí o que é que acontece muitas vezes? O paciente ceda, mas ele não está analgesiado. A função do pré-tratamento não é analgesiar. A função do pré-tratamento é diminuir a resposta metabólica à laringoscopia. Se você for para o livro de anestésio, uma das coisas que mais dói na medicina é entubar. Dói mais, inclusive, do que o bisturi elétrico. Então, é uma dor realmente absurda. Mas como você vai fazer um sedativo hipnótico e geralmente amnésico, o paciente não vai lembrar dessa situação depois. Então, por isso você vai ver pessoas que muitas vezes elas não usam pré-tratamento. Poxa, mas você entubou o cara sem fentanil, mas se você sedou bem, hipnotizou bem o doente, não há problema nenhum nisso. Contanto que ele fica amnésico disso, tá? Pré-oxigenei meu paciente, certo? Fiz a minha lidocaína, ok? 3 minutos depois eu estou pronto para usar o meu sedativo. Qual foi o sedativo que a gente tem escolhido? Ketamina. Eu uso ketamina com muita rotina no meu processo de intubação, não só para os pacientes COVID, mas para os pacientes em geral. A única contraindicação da ketamina são as emergências cardiovasculares hipertensivas. AVC, infarto, a dissecção de aorta, tá? Pelo poder que ela tem de fazer hipertensão, ok? De hiperativar o sistema simpático. Então, para o paciente chocado em sepse, é uma excelente opção.
Tá? As emergências hipertensivas eu posso fazer muito tranquilamente com o que a gente faz no beabá, que é o etomidato e o midazolam. Tá? Ah, eu nunca usei ketamina e lidocaína na minha vida. Para que você vai inventar de usar agora? Faça o seu fentanil com etomidato, que é muito bem descrito na literatura e é muito bom. Mas é por que eu optei por ketamina nesse momento? A ketamina ela tem duas coisas muito boas. A ketamina faz uma amnésia dissociativa, e por fazer amnésia dissociativa, você não perde o drive ventilatório. E ela ainda tem poder analgésico. Então eu tenho as três coisas numa droga só. Lembre que ketamina pode induzir uma hipnose no paciente, mas ele pode ficar de olho aberto. Isso não é incomum e até 30% dos casos ser descrito. Então é interessante você sempre lembrar que a ketamina, ela pode fazer com que o paciente cede e fique de olho aberto olhando para você. E aí você tem que lembrar de que isso pode acontecer por conta da droga. O que é bom nela? Ela faz efeito com 30 a 45 segundos. E por isso que você já pode usar junto o seu bloqueador neuromuscular. Se o bloqueador neuromuscular for succinilcolina, você vai usar no momento que você usar a ketamina. Se você optar pelo pancurônio, que é o que a gente tem aqui no nosso serviço, você tem que lembrar de fazer o pancurônio e esperar 2 minutos, porque o pancurônio ele demora um pouquinho mais de tempo para fazer efeito. Por isso que eles chamam hoje, e discute-se muito se não é uma intubação o quê? Retardada, porque você prepara muito o doente, pré-oxigena muito o doente antes de intubar. Tá? Faço minha ketamina, faço minha succinilcolina. A ketamina vai dar uma dose de 2 ml para um adulto de peso médio, entre 1,5 e 2 ml. E você fazendo essa dose, você pode repicar a dose se você precisar. E é o que eu tenho feito de rotina aqui. Eu tenho entubado os doentes. E aí, como é o tempo das minhas arrumarem, a droga faz efeito por 20 minutos, meia hora. Com 10, 15 minutos, o que é que eu faço? Uma segunda dose. Já começo o meu bloqueador neuromuscular não despolarizante, eu já faço 2 ampolas de pancurônio e a gente ganha tempo para fazer o quê? Passar sonda, passar acesso central, as minhas montários sedativos contínuos, tá? Então, tudo isso a gente tem feito de rotina aqui com essa sequência. Então, faz lidocaína, 3 minutos depois, ketamina junto com succinilcolina e tubo doente. Ah, eu não tenho o costume de usar lidocaína e ketamina. Ué, no momento que você for entubar, faz fentanil, junto com o etomidato, já faz succinilcolina. Faz os 3 juntos no mesmo momento, como você está acostumado a fazer a vida toda. Não inventem de testar coisas nesse momento. Faça o básico que você sabe fazer, que ele vai dar certo. Tá? Para oxigenei o doente, aí vem o momento da intubação. Tá? Succinilcolina, por ser despolarizante, faz fasciculação. O local mais fácil de ver fasciculação é na língua. A língua do doente é bem fácil de notar a fasciculação. Então, usou succinil, já olha para a língua do doente. Fasciculou, mais de 90% dos pacientes fasciculam a língua, você sabe que ela está em ponto anestésico para intubar. Algumas coisas que os colegas fazem muito, que eu percebo muito nas intubações, a primeira coisa que eles fazem é baixar a cabeceira. Isso dificulta muito intubar o doente. O ideal é que você eleve um pouquinho a cabeceira, colocando a abertura bucal do doente, ou colocando a glabela do doente, depende de onde você leu, a literatura mas é um pouquinho discordante, mas isso não muda muito, na altura do meu apêndice tifoide. Está um pouquinho baixo. Vamos subir um pouquinho, por favor, a cabeceira. Perfeito. Tá ótimo, tá? Subiu a cabeceira. Lembrar sempre de fazer o quê? A hiperextensão no paciente, tá? Veja se dentro daquela caixa tem Vou entrar para fazer minha intubação. O lubrificante. Tem lá dentro. Ó. Vou entrar para intubar meu paciente. No nosso protocolo, a gente colocou 2 médicos na unidade para fazer a intubação. Por quê? Um vai ficar se preocupando só em intubar e o outro vai ficar se preocupando em auxiliar. Então, enquanto um está aqui se preocupando só com o tubo, o outro vem, ó, insufla o cuff, obrigado, insufla o cuff. Enquanto eu estou intubando, ele já tirou, o colega já tirou o aspirador, tirou o ambu, e aí deixou todo o material pronto para a gente conectar no paciente, tá? O cuidado na hora de intubar. Quando for puxar o guia, lembrar sempre de segurar o quê? A tampinha, tá?
Por enquanto, teoricamente, isso aqui está o quê? Ocluído. Nesse mesmo momento, o que é que você faz? O colega que está aqui, eu já puxo, enquanto eu estou puxando, o colega vem aqui, ó, pinça o tubo, aí somente nesse momento eu faço o quê? Tiro a tampinha, conecto o ventilador. Eu não vou discutir a ventilação hoje, nós vamos discutir o ventilador num segundo momento, tá? Na hora que o ventilador estiver pronto, desconecta, tira o stand-by do ventilador e checa se o doente foi entubado, tá? Então, isso aqui, gente, dá para fazer muito tranquilamente em 1 minuto e meio. E esses pacientes toleram esse tempo de apneia. A não ser que eles cheguem muito hipoxêmicos e não respondam à oxigenoterapia inicial. Mas aí é qualquer paciente, todo mundo já entubou doente aqui, sabe que esses pacientes que não respondem à oxigenoterapia inicial e a VNI inicial, eles vão ser uma catástrofe para entubar. Tá? Então, quanto pior tiver o doente... Ah, o paciente chegou hipotenso, o que é que eu faço? Entubo primeiro ou estabilizo primeiro? Estabiliza primeiro. Primeiro faz droga vasoativa. Ah, não tem acesso central, faz pro periférico. Corre volume pro periférico. E vai tentando melhorar a fisiologia do doente quando você está preparando tudo para entubar. O paciente não foi respondendo, está piorando, está degringolando, entuba logo e paciência. Tá? O tamanho da máscara laríngea é de acordo com o peso predito do paciente. Tá? Isso vem escrito na embalagem e na própria máscara aqui. Tá? Todas as informações estão em 2 lugares. Isso é para quê? Para segurança. Porque você já imaginou se eu pego isso daqui e sem querer a equipe que não tem costume, pega isso aqui e joga no lixo? Então, você tem pelo menos a máscara com todas as informações nela própria para a gente facilitar o processo de utilização. Tá? A máscara para adulto, em média, é o tamanho 4 ou 5. Para criança vai depender do peso da criança. 3, essa é até, tem uma 3 aqui. É. Tá? Então, ela vem semi-insuflada, já de fábrica. Você testa a sua máscara, certo? E eu deixei aqui a seringa, já não sei mais onde botei. Muito obrigado, Sandra. Sandra é minha assistente para todos os problemas. Máscara funcionando. Preparo a máscara para utilização, tá? O ideal é que você esvazie a máscara. Sempre observando se vai ficar ranhura na sua superfície. O que é essa ranhura? Eu vou esvaziar ela completamente para vocês perceberem, tá? Essa de sacanagem aí não faz a ranhura. Mas o ideal é que você não entube com ela assim completamente esvaziada, porque a chance dela dobrar durante o processo é maior. Então, o que é que a gente sugere? Que ela seja utilizada sem apresentar ranhuras, que na hora de você passar a máscara, sempre coloque algum lubrificante, de preferência lubrificante à base de água, que é o lubrificante vaginal mesmo, comum que a gente tem, é o mesmo que eu estou usando aqui. Segure a máscara como uma caneta. Utilize o seu dedo indicador para empurrar essa máscara contra o palato, utilizando a curvatura do palato para poder escorregar até onde a sua mão entrar. Não precisa forçar, tá, gente? É só até onde entrar mesmo. Nesse momento, você pega o seu próprio dedo lá embaixo, vai usar como guia e empurra a máscara até onde você sentir resistência. Sentiu a resistência, a máscara está colocada, certo? E você vem não ficou bem acoplada, não há problema. Esvazia. Pega a máscara de novo e repassa. Agora ele entrou. Existem inúmeros... Ele tirou.